Olá amigos, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou falar sobre o filme O Sexto Sentido, sob um olhar espiritualista, ou seja, levando em consideração que a vida é muito mais do que aquilo que podemos perceber, né? Perceber pelos sentidos físicos da matéria. Ou seja, a vida, sob um ponto de vista espiritualista, é dual no sentido de ter uma parte que é os bastidores deste plano físico, que é a parte chamada espiritual ou metafísica da existência. Então, vamos começar analisando o título do filme. O que seria o sexto sentido? Bom, sabemos que temos 5 sentidos para captar, para perceber este plano físico. São sentidos muito semelhantes a sensores. Então nós temos o sentido do tato, né, onde a percepção da materialidade, do toque, né? Temos o sentido da audição, né, que é uma frequência já auditiva, da vibração do ar e coisa e tal. Temos uma frequência da visão, que é uma outra frequência muito mais rápida, onde nós percebemos a realidade física através da visualização de uma onda de luz que reflete nas coisas, né, em todos os objetos. Temos o sentido do paladar, que é o gosto dos alimentos, e olfato. Sabia que estava esquecendo um, que é a percepção dos odores. Então, 5 sentidos. E o que seria esse sexto? Então, esse sexto sentido ultrapassa então as frequências que a gente percebe do plano físico. Poderíamos dizer então que seria uma intuição, né? Então seria assim um sentido psíquico, do ponto de vista mediúnico, tal como uma mediunidade, uma clarividência. Então esta é a questão do filme, do tema do filme, que trataria deste sexto sentido, né? É um filme muito conhecido na cultura pop. É importante dizer que eu não tenho assim, conhecimento de cinema para aprofundar, né, nessas questões, e também não é o objetivo desta análise, né? De qualquer forma, se você não assistiu o filme, assista antes deste meu vídeo, porque irei fazer spoilers, né? Irei contar a história toda resumidamente, é claro, né? Você vai saber do final e principalmente da minha análise deste ponto de vista espiritualista desse filme, que ficou foi muito aplaudido pelos críticos, né? Teve uma bilheteria muito grande, ficando atrás apenas de Matrix, né? Este é um filme que foi lançado em 1999, né? Então é um filme um pouco antigo, mas muito bom, né? Foi realmente uma obra de arte, e como sendo uma arte, tem aí sempre algo que a gente pode inspirar ou basear em algumas reflexões, né, a respeito principalmente da espiritualidade, que é o enfoque do filme. Então, vamos ler a sinopse. Um garoto vê o espírito de pessoas mortas à sua volta. Um dia, ele conta o segredo ao psicólogo Malcolm Crowe, que tenta ajudá-lo a descobrir o que está por trás dos distúrbios. A pesquisa de Crowe sobre os poderes do garoto causa consequências inesperadas a ambos. Então, algo assim que já podemos ver nessa sinopse é, né, eles considerarem aí distúrbios, né, como se essa questão de ver algo que não é físico já é algo, vamos dizer assim, que não
sobrenatural, algo que seria um distúrbio, que não seria correto, né? Que seria uma falha, uma doença, nesse sentido, tanto do ponto de vista de uma doença psíquica, o que a gente sabe que não é a realidade, não é um distúrbio, é uma percepção, né, mais ampliada das realidades. Se torna um distúrbio quando, e provavelmente é o caso do filme, né, quando a pessoa que tem essa realidade de ver os espíritos não tenha vamos dizer assim, um equilíbrio, né? Qualquer pessoa que não desligue essa capacidade de clarividência, obviamente que vai ter um distúrbio, porque ela não vai separar a vivência física da espiritual. Então é muito difícil ter uma vida normal nos estudos, no trabalho, tendo a clarividência muito aflorada, uma mediunidade. Então aí se torna realmente um distúrbio. E provavelmente muitas, né, das doenças psiquiátricas pode ser justamente essa falta de equilíbrio, né? Mas não podemos generalizar tudo como distúrbio, né? Há médiums muito bem equilibrados, a exemplo do Chico Xavier, né? Que esteve uma vida inteira em prol aí do auxílio ao próximo, né? E ao mesmo tempo tendo as capacidades mediúnicas da psicofonia, principalmente a psicografia, né? Clarividência, entre tantas outras. Então, feita essa observação da sinopse, agora uma observação mais voltada à parte técnica do filme, né? Ele é um filme que foi lançado, então, como eu disse, em 1999, e ele está na categoria de terror e suspense, né? E é interessante a gente notar aqui que normalmente Hollywood, né, aborda a temática espiritualista nessa categoria de terror, né, de paranormalidade. Uma porque atrai o público, é claro. A ideia de um filme é principalmente ter a bilheteria, arrecadar, né? É um comércio, né? Então, por outro lado, né, infelizmente, há uma certa negatividade no ponto de vista de meio que, vamos dizer assim, colocar ou forçar a barra no sentido de poluir a nosso subconsciente, né, a nossa cultura, assim, no sentido de que tudo que é espiritual é terror, né? É algo negativo. Então, geralmente, você fala sobre espírito, a pessoa já tem aquele baque, né? Opa, isso não é assunto, né? Então, esse preconceito, né? Esse conceito pré-concebido, em partes né, dessa cultura nossa da paranormalidade, de como sendo algo que não é natural, sendo que a espiritualidade é uma das coisas mais naturais, porque, como eu disse, né, numa visão espiritualista, é aquela realidade que está, vamos dizer assim, né, embasada, né, que abarca a própria realidade física, né? O espiritual está aqui agora, né, que é o espiritual que imbui a matéria até o que nós conhecemos como vida, né? Se você tirar a parte espiritual de uma plantinha, ela vai murchar. Então, algo mais natural do que a espiritualidade não existe. A própria, né, o que poderíamos dizer de natureza, né, até mesmo numa natureza divina, é toda essa questão espiritual. Então, esta é a questão que nós temos nos filmes no geral, né? Bom, então na história desse filme, na realidade no início do filme, nós temos lá um dos pacientes, né, do psicólogo da história, está lá, invadiu a casa dele lá e ameaça ele, dá um tiro, né, e depois ele suicida. E aí o filme já pula para
para uma outra cena onde ele está observando um garotinho que também tem um problema muito semelhante com esse antigo paciente dele. E como psicólogo que ele lida, né, com crianças, então ele teve assim, uma facilidade de interagir com o garoto. Né? Então o garoto falava para ele que via espíritos e coisa e tal. Então tem uma frase muito comum, muito marcante, né, nesse filme, que é: eu vejo pessoas mortas andando por aí como gente comum. Elas não veem umas às outras. Eles só veem o que querem ver. E eles não sabem que estão mortos. Então essa frase ficou bem marcada no filme. E né, observamos que o garoto diz que as pessoas, né, desencarnadas andam por aí como gente comum, já que elas são gente comuns, né? Com a diferença de que não tem a roupagem física, né, o corpo biológico. Né? Se a gente for comparar, vamos supor, o táxi com o taxista, né? A máquina, o carro, o táxi seria o corpo físico, mortal, temporário. Mas a inteligência, o espírito é o taxista. Então essa pessoa morta que anda como gente comum é apenas o taxista fora do carro, fora do táxi. Então todo mundo é taxista. Alguns têm o táxi, outros não. Né? A pessoa encarnada tem lá o seu veículo físico. A desencarnada não tem. Mas no frigir dos ovos, todo mundo, somos todos gente, todas pessoas. Então o espírito é gente, é pessoa, apenas sem a roupagem material, densa. Né? Tem uma roupagem mais sutil, mais... vamos dizer assim, numa linguagem humana, mais rarefeita, né? Mais espiritual, mais energética, mas não deixa de ser uma pessoa. Todos somos consciências. Né? Então ele diz que eles não sabem que estão mortos, né? Já que a realidade do plano espiritual não é aquela realidade brusca, né, que a gente pode imaginar num plano sutil, avançado, onde tudo é luz. Não, na realidade, quando a pessoa desencarna, na grande maioria das vezes, ela vai estar numa frequência tão próxima à frequência do plano físico, da realidade física, que ela pode nem perceber, né, que desencarnou. Principalmente se ficar nessa faixa de frequência que poderíamos chamar da contraparte etérica do plano físico. Né? Então ela fica na crosta terrestre, no duplo, interagindo com o duplo físico. Então ela desencarna e fica muito semelhante a uma pessoa que está fora do corpo projetada. Inclusive a pessoa projetada poderá interagir com essa pessoa desencarnada. E as duas são pessoas, né? Estão nessa realidade que não é física. Então, na realidade, a percepção, no caso do filme, né, que sempre lembrando que é uma fantasia, né, que é uma obra de ficção, mas que reflete alguma realidade espiritualista, né? Então, lá no ponto de vista do garoto, né, que ele tem essa clarividência mais voltada à parte etérica, vamos dizer assim, a parte sutil do plano físico. Então, as pessoas extrafísicas que ele observa são pessoas que acabaram de desencarnar, né, e muitas das vezes não sabem que estão mortas por dois fatores. Um é justamente essa questão da semelhança, né, do plano espiritual que ele se encontra, na verdade o subplano, por ser muito próximo ao plano físico, e uma outra realidade porque as pessoas geralmente são tão apegadas à matéria naturalmente, né, que quando desencarna leva um tempo para se tocar, né, que ela desencarnou. Muitas das vezes ela está tão condicionada ao plano físico denso que ela leva um tempo ficando nessa região intermediária. Isso não acontece com todo mundo, mas com grande parte das pessoas, principalmente
com algumas que tiveram morte bruscas, que é o caso das mortes, né, que o garoto observa durante o filme, que aí chega até a aproximar bastante com um filme de terror, né? Então, por sugestão do psicólogo, no caso, né, ele diz pro garoto ouvir, né, os espíritos e tentar ajudar. Então, o garoto conseguiu buscar um ponto de equilíbrio, né, e no final do filme mostra que ele está interagindo muito melhor com essa capacidade dele, não foi reprimida, né, ou seja, não é mais um distúrbio. O garotinho conseguiu um equilíbrio, ele interage, né, com o plano espiritual, mantendo, vamos dizer assim, a realidade dele de garoto, de infância, de um ser encarnado, né, de uma criança encarnada vivenciando o plano físico. E no final do filme que vem a grande surpresa, quando o psicólogo, né, o Malcolm, descobre que ele está desencarnado, né? Então aquele tiro que ele levou no começo do filme foi o desencarne dele, e a partir daí a gente pensa que ele está interagindo com o garoto, mas na verdade o garoto está interagindo através da clarividência, não é uma interação física. No entanto, que em várias partes do filme ele tenta abrir uma porta e não consegue, né? Eles representam como se a porta estivesse trancada, né? Mas na realidade, obviamente, que uma pessoa fora do corpo físico não vai interagir com a matéria densa, não consegue abrir a porta. Então isso mostra diversas vezes no filme, mas o telespectador está tão envolvido na história que não se toca, né, que um dos atores principais, né, representa o papel de uma pessoa desencarnada. Então é aquele choque emocional, né, no final do filme, que a morte não existe, né, porque ele continuou, inclusive, interagindo com o garoto, e a passagem dele da realidade física para a espiritual foi tão rápida, né, através do tiro que ele levou no começo do filme, que ele continuou a vivência dele física como se ele tivesse encarnado, né? Então ele foi percebendo que a mulher, a esposa dele, começou a se afastar dele, não conversava, ele falava, ela não interagia, porque ela não tinha a clarividência do garoto, não tinha percepções mediúnicas. Então, no ponto de vista dele, a esposa não estava ali gostando dele, né? E aí no final que ele toca isso, que ele se toca. E algo muito interessante foi o garoto, né, sabendo que ele era um desencarnado, falou: fale com sua esposa durante o sono. Realmente o diretor acertou em cheio esta questão do menino sugerir ao psicólogo que fosse conversar com a esposa enquanto ela estava dormindo, né? Já que, estando aí o psicólogo desencarnado, né, ele poderia aproveitar daquela janela, né, onde durante o sono é a maior possibilidade de existir esse intercâmbio para a maioria das pessoas, já que no momento do sono, né, existe um desprendimento espiritual, né, uma maior soltura, de modo que a pessoa que está do lado de lá consegue interagir muito mais facilmente, mesmo que a pessoa que está dormindo, né, o encarnado, vamos dizer assim, ele não lembre, não retorne com a lembrança. Às vezes vem um sentimento, né, de felicidade, não sabe explicar porquê, ou até mesmo a pessoa pode dizer: ah, sonhei, né, com fulano, né, que desencarnou há 2, 3 anos. Não é que todo sonho, né, vai ter relação com esse encontro espiritual, né? A gente tem que ter aí um consenso, mas geralmente quando existe esse encontro não tem como a nossa mente, o nosso cérebro produzir a sensação de felicidade, né, de um reencontro, que é um reencontro realmente entre consciências, entre planos. Então, assim, foi uma sacada muito interessante nesse filme,
né? E concluindo aqui a análise, é justamente essa questão da pessoa desencarnar e ainda julgar, né, por condicionamento, forte condicionamento e crenças e bloqueios psicológicos, julgar que se encontra encarnada, né? Então por isso que existe em centro espírita essa questão da mediunidade, onde o médium passando, né, dando passagem à consciência ali desencarnada, através de um doutrinador, pode-se conversar ali, o doutrinador fazendo o papel de um psicólogo, né, orientando ali, esclarecendo, a ponto do desencarnado, da pessoa ali que está do lado de lá, perceber que ela não tem mais o corpo físico e poder aí, juntamente com os amparadores da casa, né, os mentores, ser direcionada ao subplano lá espiritual, que é a realidade onde ela deverá retornar, porque pessoa nenhuma sem a matéria física deverá ficar aqui, né, no plano físico. Não é o local dela, o local aqui é de quem tem o veículo físico. Não tem mais veículo físico, você vai para um outro subplano, um plano astral correspondente à sua carga energética, né? Aí as pessoas mais, vamos dizer assim, evoluídas irão atingir regiões mais sutis, mais evoluídas, compatível, né, com o grau de lucidez, o grau consciencial que ela carrega dentro de si. Então, concluindo aqui essa questão do filme O Sexto Sentido, que é algo bem assim curioso, né, que nos faz refletir dessa realidade, principalmente vivenciada dentro dos meios espíritas. Apesar de o diretor do filme provavelmente não ser espírita, né, é muito interessante ele ter tido essa sacada, né? Pelo menos pelo que eu pesquisei, ele tem origem indiana, né? Veio para os Estados Unidos quando criança, né? Então é muito interessante, muito bacana quando um filme consegue ter essas sutilezas, né? Porque é aí que está a questão da arte, né? Provavelmente por inspiração, né, ele chegou a tocar alguns pontos onde podemos facilmente debater as questões espirituais ou metafísica. Então finalizo aqui esta análise, essa rápida análise do filme O Sexto Sentido. Se você não conhece o filme, recomendo que assista e faça aqui os seus comentários e vamos dialogar sobre essas ideias espiritualistas. Fico por aqui, agradeço a atenção de todos e até a próxima análise de filme.